Nosso tema aqui é inteligência artificial, né, o futuro do trabalho, o futuro da família. E um primeiro ponto para a gente explorar é que a inteligência artificial não é novidade. Então, antes disso, eu não sei, você consegue, Ítalo, você consegue jogar para mim aqui a imagem de todo mundo? Não. Só para fazer duas perguntinhas. Conseguimos sim, vamos. Pronto, ótimo, legal, obrigado. Quem aqui já usa, eu queria que levantasse a mão, acho que não vai dar para ouvi-los, mas quem já usa, ou já usou, ou usa costumeiramente alguma solução de inteligência artificial? Opa, temos ali talvez 10%. Quem não. Opa, tem mais gente ali, ó, nessa panorâmica deu mais gente. Ótimo, obrigado. E dessas pessoas que levantaram a mão, quantas de vocês utilizam o ChatGPT ou só o ChatGPT? Levanta a mão. Boa. Ótimo, tá bom. Bom, então eu estou falando com o público qualificado aqui, ó, pessoal que já entende muito do assunto, excelente. E quantos de vocês utilizam diariamente, ou na vida profissional, ou na vida pessoal, enfim, como uma ferramenta de trabalho? Tá, diminuiu. E quem nunca ouviu falar nesse tema? É um bicho de sete cabeças, ou tem medo, ou tem preconceito, ou enfim, nunca ouviu falar? Ninguém, né? Opa, não vi ninguém. Excelente. Bom, então vai ser bom que eu vou calibrar aqui um pouquinho. Ótimo, obrigado, Ítalo. Vou calibrar aqui um pouquinho o que a gente vai conversar. Então, a primeira coisa interessante é isso, que a inteligência artificial, ela não é uma grande novidade, né? Ela começou, o seu desenvolvimento começou lá na década de 40, no pós-guerra, né, com o teste de Turing, do Alan Turing. Basicamente, o teste era simular se um robô conseguia emitir o mesmo padrão e se uma pessoa conseguia identificar que esse padrão ele era emitido por um robô ou por um humano. Se a pessoa não conseguisse identificar, basicamente o teste era bem sucedido, né? O robô passava no teste. E desde então, a inteligência artificial, a tecnologia vem se desenvolvendo e já está presente no nosso cotidiano, né? É uma tecnologia, é uma ferramenta e nós estamos, talvez, em uma das grandes viradas de chave com relação à tecnologia, que é agora o uso da inteligência artificial generativa. Daqui a pouquinho a gente vai entrar um pouco mais nisso. Eu vou fazer só essa introdução, né? Basicamente, a nossa apresentação vai ser essa introdução básica, depois vai ser um pouco do impacto da inteligência artificial na família, no mercado de trabalho, e eu vou terminar dando algumas dicas para vocês de como usar a inteligência artificial. E eu tenho certeza que está presente no cotidiano de vocês, né? Mas, como a gente falou de salto tecnológico, eu coloquei aqui alguns exemplos de salto tecnológico. Então, lá em cima, tem a Bíblia de Gutenberg, que foi um salto tecnológico muito grande, que foi quando se criou o Prelo e foi possível reproduzir documentos, né, ou reproduzir arquivos físicos, textos, em grande quantidade. Esse foi um salto enorme que permitiu depois, mais tarde, o surgimento, né, das universidades, que permitiu que mais pessoas tivessem acesso a textos de massa, que as pessoas pudessem ler a Bíblia, por exemplo. Né? Então, o primeiro documento que foi replicado foi a Bíblia de Gutenberg. Gutenberg foi quem inventou o Prelo. Né? Ali ao lado tem os dois cientistas que começaram a desenvolver a internet. Ali mais para frente, eu não sei quantos de vocês pegaram isso, mas tem. Acho que vocês não conseguem ver, né? Ou conseguem ver? Ainda está parado na mesma tela? Aqui para mim o retorno está na mesma tela. Vocês conseguem ver? Ou umas imagens de celular? Ou não? Podem fazer assim ou assim. Para mim congelou, não consigo ver vocês. Bom, mas eu tô acreditando que tá passando aqui. Vocês conseguem ver? Alô? Caiu? Será? Pronto, voltou. Tá aqui. Então, ali mais para baixo, eu não sei quantos de vocês pegaram isso, mas tem ali os celulares.
Voltamos, né? Vocês estão por aí? Me ouve? Ótimo. Então, não sei até que parte vocês ouviram. Foi até, tinha o slide inteligência artificial não é novidade, né? Você estava falando que do uso, né, da nova revolução, Perfeito. né, que estamos... Ótimo. Tá, então, bom, voltando aqui, a inteligência artificial não é novidade, né? Ela se desenvolveu, está presente no nosso cotidiano e é uma tecnologia, é uma ferramenta. E a gente está diante de um dos grandes saltos desse desenvolvimento tecnológico. Eu coloquei aqui alguns saltos desse desenvolvimento, que são, por exemplo, ali em cima, a Bíblia de Gutenberg, né, que foi o primeiro documento a ser reproduzido em grande escala, né, no prelo, importante, que permitiu que as pessoas pudessem ler a Bíblia e que não ficasse mais restrito, por exemplo, apenas a algumas pessoas, né, mais letradas. Ali ao lado, o desenvolvimento da internet, com 2 cientistas, e eu não sei quantos de vocês pegaram, mas tem esses primeiros telefones, né? E depois, ali, então, primeiro o telefone, depois esse Motorola, que foi bem comum aqui no Brasil, né, para algumas pessoas, e agora, enfim, smartphones. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente começa a ver um salto desse de tecnologia, a gente não imagina que seja tão impactante, mas hoje, por exemplo, ninguém se imagina mais vivendo sem um documento impresso e vivendo sem internet ou sem um smartphone, por exemplo, que são desses grandes saltos. E assim também, daqui a um tempo, a inteligência artificial generativa também estará tão presente quanto esses outros elementos. E vocês conseguem ver a próxima tela? Não. Pronto. Então, as redes sociais. Então, onde é que a gente vê hoje a inteligência artificial já? A gente vê e a gente já usa nas redes sociais, nos aplicativos de banco, nos jogos, no Google, no e-mail. Então, quando a gente tem um corretor ortográfico no nosso telefone e ele sugere para a gente uma palavra certa, uma palavra errada, isso é inteligência artificial. Quando a gente usa o Waze com recomendações de caminhos, que recalcula a rota ou que entende os nossos caminhos preferidos. Oi? Isso é também inteligência artificial. E quando a gente pega vídeos recomendados, por exemplo, no nosso YouTube, isso também é inteligência artificial. Quando a gente faz uma busca no Google, isso é inteligência artificial pura. Ele faz uma grande varredura e mostra para a gente os resultados que são mais prováveis com base na nossa localização, no nosso histórico, no nosso consumo e etc. Bom, e como funciona a inteligência artificial, né? Qual é a lógica? A lógica é basicamente das redes neurais. Então, a gente tem vários inputs e a gente tem vários outputs, e esses caminhos vão se cruzando. É mais ou menos o que o nosso cérebro faz, só que aqui é aplicado para o computador. E por isso que é uma rede neural, porque imita o nosso cérebro. É mais ou menos assim que funciona. Então, daqui a pouco a gente vai ver que a inteligência artificial é um modelo probabilístico. Então, ela não tem noção do que é o certo, do que é errado, do bem e o mal, não tem filtros morais. Basicamente, o que ela faz são cálculos de probabilidade com base em todos esses cruzamentos que foram feitos nessas redes neurais. Né? E aqui está mais um exemplo de redes neurais. Deixa eu apresentar aqui grande para vocês. Pronto, aqui está mais um exemplo de redes neurais, que são justamente essas camadas escondidas e depois as saídas, as camadas de saída de todos esses resultados que foram cruzados. Tá? E quais são as novidades da inteligência artificial generativa? Então, quando a gente fala hoje de inteligência artificial, basicamente a gente está falando de inteligência artificial generativa, que é a inteligência que entende o que nós queremos dizer e responde e devolve um conteúdo para a gente. Então, a gente já passou, a gente tem um modelo de máquinas reativas, que são basicamente as que a gente dá o comando e ela devolve. Atualmente, os sistemas de chat utilizam as máquinas reativas e os sistemas de memória limitada, ou seja, que armazenam alguma memória do que nós fazemos e devolvem alguns resultados. E aqui eu vou começar a desmistificar um ponto. Por quê? Ainda não temos
sistemas compatíveis com a teoria da mente e sistemas com autoconsciência. Isso é um artigo da professora Anne Haynes, lá da Universidade Estadual de Michigan. E o que são esses sistemas compatíveis com a teoria da mente? São os sistemas que entendem o que o ser humano não apenas o que ele diz, mas como ele se comporta e sugere comportamentos e consegue entender plenamente e prever o próximo comportamento. Isso ainda não existe. O que nós temos são, o que nós temos são modelos probabilísticos, são essas redes neurais. Ainda não temos um sistema que entenda como nós nos comportamos e muito menos com autoconsciência. Ou seja, que tomam as próprias decisões e que entendem as decisões que tomam. Então, esse é um ponto importante, né? Que aí são os filmes distópicos, né? Do Eu, Robô, enfim, daquelas máquinas que começam a dominar o mundo. Então, ainda não temos, né? E a previsão é de que, pelo menos, os sistemas com autoconsciência ainda demorará muito e alguns séculos para se desenvolver. Tá? E qual é a grande novidade, então, da inteligência artificial generativa? É que a gente usa esses modelos de linguagem ampliada, né, de linguagem ampla, que são os LLMs, o ChatGPT é um exemplo, esses chatbots são outro exemplo, daí que a gente pode pesquisar, classificar, resumir, gerar conteúdos, reescrever, extrair dados, organizar, e ele entende como a gente se expressa, ele entende o que nós queremos dizer. Essa é a grande novidade, porque nós deixamos de ter a inteligência artificial restrita apenas para programadores e passamos a qualquer um poder interagir tranquilamente com uma ferramenta de inteligência artificial. E o que a gente tem é Reinforcement Learning from Human Feedback, ou seja, é um feedback, é um reforço de aprendizado por feedback humano. Cada vez que nós interagimos com uma ferramenta de inteligência artificial e nós dizemos que o resultado foi bom, que o resultado foi ruim, que nós damos um joinha para cima, um joinha para baixo, a gente ajuda a recalibrar esses sistemas e ele começa a aprender com o nosso reforço humano. Bom, e vocês vão me perguntar, mas essas inteligências artificiais erram muito, né? Como é que a gente controla? Por que elas erram tanto? Por que elas inventam coisas? E se vocês usam o ChatGPT, por exemplo, gratuito, vocês podem perceber que ele inventa um monte de coisas e que ele erra um monte de coisas. O termo técnico para isso é alucinação. Então, por que ele alucina? Porque ele basicamente te joga um resultado provável que apareça. Então, se nós falamos, por exemplo, eu dou um exemplo que aconteceu com meu filho, quando ele tinha 2 anos de idade, a gente morava num apartamento, e tinha um carro na frente, que era um Sandero, e era um Sandero azul, um azul muito típico. E todas as vezes que ele via um carro azul daquele tipo, ele achava que era um Sandero azul. E ele falava, Sandero azul, mas não era um Sandero azul, era simplesmente um carro azul. Só que na cabeça dele, digamos assim, a memória que ele tinha era junto. Então, na cabeça dele, esses dois elementos andavam juntos. É a mesma coisa que acontece com a inteligência artificial. Se nós temos dois termos que são que aparecem juntos em muitas vezes, então esse resultado aparece para a gente com mais frequência. Então, é muito comum que ele invente títulos de livro, mas que os títulos façam todo sentido. Ou que essas ferramentas de chat inventem para a gente temas ou textos ou citações de algum autor, sendo que essas citações nunca foram feitas. Tá? Por que isso acontece? Acontece basicamente porque ela está jogando a probabilidade disso acontecer. Ela está dizendo, olha, provavelmente esse termo aqui e esse aqui estão juntos. Então, aqui já acende um alerta para a gente de checagem de todas as vezes que a gente usa ferramentas de inteligência artificial. Tá? E o viés? Então, você vai falar assim, olha, mas ela tem as ferramentas artificiais têm, às vezes, politicamente, uma pegada mais progressista, ou mais conservadora, ou sem filtros, ou tem uma moderação de conteúdo, ou, enfim, tem alguns filtros de sensibilidade? Sim. Basicamente por 2 motivos. Em primeiro lugar, porque depende das informações com que ela foi treinada. Então, a depender das informações disponíveis, isso aí vai ter um certo viés. E também depende de como a inteligência artificial foi treinada. Então, se eu treinei, por exemplo, ou se os programadores treinaram, para que ela tivesse um determinado resultado a partir de determinado conteúdo que foi jogado,
ela vai responder de uma forma ou de outra. Então, eu posso treinar a minha IA para que... Ítalo, se você quiser tirar o vídeo, talvez alivie um pouco a internet de vocês. Eu não sei se está travando aí. Não tem problema, tá? Então, se eu, por exemplo, estou treinando um corretor de redações, como acontece aqui, e eu estou dizendo, olha, cada vez que acontecer isso, eu quero que você me responda assim, a gente começa a ter viés. E aí a gente pode ter viés político, viés econômico, viés socioeconômicos, viés demográficos, etc. Tá? E aí, então, normalmente, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que falar de riscos e de oportunidades. E aí, agora a gente começa a entrar um pouco nessa parte, a gente vai falar um pouquinho de riscos e mais para frente a gente fala um pouquinho de oportunidades. E isso existe em todas as tecnologias. Então, toda vez que a gente está falando de tecnologia, a gente fala disso, tá? E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Dessas imagens que estão aqui, quais vocês acham que são imagens reais e quais vocês acham que são imagens geradas por inteligência artificial? Vejam aí. Quais são reais? A 1, a 2, a 3, a 4? A 1 é... Oi? A 4 é real. A 4 é real. Ótimo, tá bom. Bom, todos erraram. Todas as 4 são geradas por inteligência artificial. E foram imagens que eu gerei. Então, a gente vê que já tem um grande risco aqui de a gente começar a confundir e não conseguir identificar, né, quais são as imagens geradas e quais são as imagens reais. Né? Eu vou passar para uma próxima, já a gente começa a identificar um pouquinho isso. Na próxima, qual é real e qual é IA? O garotinho é real. Tá. Ótimo. De novo, todas elas são geradas por IA, são imagens que eu mesmo gerei. Tá, então, e todas elas ficaram muito boas, né? Muito realistas. Então, esse é um risco que a gente começa a ter, de não conseguir identificar, mas, assim, basicamente, na do garotinho, tem pouquíssimos elementos, na verdade, tem um elemento só que dá para dizer que não é real, porque ela é muito verossímil, enfim, faz muito sentido, né? E as outras também, especialmente a desse homem de branco, né? É muito difícil identificar que isso é uma imagem gerada por inteligência artificial. E a gente começa a ter alguns deepfakes que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Tá? Então, bom, esse é um primeiro risco, né? E a gente precisa começar a ter o olhar treinado para identificar essas imagens, tá? Não lembro se vocês se recordam dessa imagem do Papa Francisco que viralizou há um bom tempo. E aí, nessa imagem, basicamente, né, as pessoas começaram a confundir. Estava no começo dessas gerações de imagens, as pessoas começaram a confundir e saíram até notícias dizendo que o Papa estava circulando por Roma com essa blusa e tal. E depois foram ver que era gerada por inteligência artificial. E aqui a gente começa... eu acho que está grande para vocês, então eu vou poder mostrar algumas coisas. Oi? Então, quais são alguns elementos que a gente pode identificar para saber se uma imagem é real ou feita por inteligência artificial? A primeira delas é o contexto. Então, qual é a chance de o Papa Francisco andar pelas ruas de Roma com um casacão desse, puff aqui? Né? Muito pequena, para não dizer nula. Né? Outras formas de identificar. O crucifixo não tem definição. Então, tá um crucifixo, apesar de parecer verossímil, mas ele está um pouco desproporcional, não tem nitidez aqui, tá? Além disso, a gente tem algumas deformações na boca, algumas deformações no nariz e, principalmente, algumas deformações na mão. Então, aqui, quando a gente vê, né, segurando aqui essa xícara, segurando esse copo aqui, a gente vê que tem algumas distorções, além de ter aliança nas duas mãos, alguns dedos serem desproporcionais. Então, geralmente, a gente tem 4 elementos. O primeiro deles é o contexto. O segundo deles é o rosto, porque é muito difícil aí acertar, apesar de já ter
gerações de imagem muito precisas. Depois eu posso mostrar para vocês, não está aqui na apresentação, mas eu posso mostrar. A terceira são as mãos. E a quarta são detalhes de ambiente. Então, por exemplo, tem um drapeado aqui, uma dobra nessa roupa que não faz sentido. Né? Tem aqui um crucifixo que não faz sentido. E, na verdade, tem até uma outra que também está relacionada ao ambiente, que é a definição da imagem. Se a gente desse zoom aqui, não daria para ver todas as coisas, todos esses elementos com tanta nitidez. Isso é um exemplo de ferramenta de uso de IA. Só que quando a gente volta para esses, opa, ficou mais difícil. Porque aqui não tem tanto contexto, né? Então, o que é aqui que a gente pode ver? Olha, esses quebra-cabeças aqui não fazem muito sentido essas peças. Tem um verde ligando com um laranja que tem um roxo e tal, tem uma certa distorção aqui entre essas peças, e esse é o único elemento que a gente pode usar nessa imagem para dizer que é uma imagem feita por IA. Da mesma forma como essa. Tá? Olha só, não faz muito sentido a ligação desses quebra-cabeças. E nem os desenhos na roupa dessa senhora. Agora, e nessa imagem aqui do meio? Porque a gente não tem contexto, a gente tem uma definição alta, a gente tem o rosto está praticamente perfeito, né? O rosto está perfeito, na verdade, a gente não tem mãos. Como é que a gente distingue? Nesse caso, é praticamente indistinguível. A gente só teria como ver por um botão que está faltando aqui na camisa, só por isso. Mas é um detalhe praticamente imperceptível. E agora dessas duas crianças? A gente tem uma imagem aqui do outono que está meio distorcida, então não dá para a gente identificar. Né? As crianças estão muito próximas, mas tem um zíper aqui, ó, que não está fazendo muito sentido nessa roupa. Então, por que eu estou querendo mostrar isso para vocês? Porque daqui a pouco a gente vai entrar, né, no assunto das deepfakes, que são imagens que parecem muito reais, mas que não são. Tá? E aí eu queria, não tá passando o áudio para vocês, mas basicamente, o que é esse vídeo? É um vídeo que eu peguei hoje no YouTube, enquanto estava dando uma revisada aqui na apresentação, e ele é um vídeo deepfake, que ele mostra o rosto desse ator famoso com uma voz que não foi ele que gravou. E aqui a gente consegue ver que a boca começa ela tem uma forma mecânica aqui, não é fluido, tá? Basicamente, o que esse comercial falso diz? E tem um monte na internet, vários, especificamente para público mais idoso e para público infantil, e a maioria das vezes para público também de baixa renda. Então, oferece desconto, oferece alguma vantagem, oferece uma grande novidade que cientistas de Harvard descobriram, etc. Tá cheio de golpe desse. Então, primeiro tem um elemento aqui do link, né? O segundo é o movimento da boca. Geralmente, o movimento é por pouco tempo. Então, eu vou voltar. A gente vai contar quantos segundos? 1, 2, 3, 4 segundos de rosto. E aí depois entra uma propaganda de um tênis aqui, né? Mostrando que para incentivar milhares de homens a se prevenir do câncer de próstata no Novembro Azul, a Olímpicos está distribuindo um tênis azul específico e tal. Bom, isso é uma propaganda falsa, ela não é verdadeira, tá? Ela é um golpe. Então é importante a gente ter alerta para essas coisas. E aí a gente começa a falar, já que a gente está falando de golpes, de deepfakes, do impacto da inteligência artificial na família, tá? E aqui tem um dado interessante de quais são as ferramentas de IA mais populares, quais foram de 2023. Tá? Então, basicamente, as mais populares são de chatbot, são o ChatGPT, como vocês mesmos já adiantaram, é a mais popular, de fato, por ter sido a primeira. A segunda, que é essa Character.ai, e depois tem uma de texto, tem uma de geração de imagem, tem uma plataforma colaborativa, tem a busca do Google, tem uma que ajuda a criar histórias, tem o CapCut, que é de edição de vídeo, mais uma que é de storytelling e mais uma que é de conversar com personagens. Então, essa Character AI, o ChatGPT, eu imagino que todos já saibam como funciona, né? Você dá um input, você dá um contexto, você dá algumas informações e ele te responde algumas coisas, às vezes mais preciso, às vezes menos preciso. E o Character AI, ela é basicamente uma IA com 3,8 bilhões de visitas em 2023, que é um número monstruoso, impressionante. E ele é basicamente a possibilidade de chat com personagens. Então, as pessoas criam personagens e você consegue ir lá e conversar com esses personagens.
E aí a gente começa a entrar no impacto da família. Por exemplo, a gente falou dos deepfakes, certo? Vejam essa imagem. Essa é uma imagem gerada por inteligência artificial. Mas imaginemos que seja uma foto, tá? Olha só. Eu consigo manipular facilmente essa foto para dizer, por exemplo, que essa pessoa não estava dentro do carro e ela estava, na verdade, viajando, estava comendo num restaurante, por exemplo, né? E aqui a gente já começa a criar imagens falsas, tá? Então eu vou voltar aqui para essa imagem e mudar completamente o sentido, como se essa pessoa estivesse, sei lá, num hospital, definhando à beira da morte, nos Alpes, etc, né? E de novo, eu consigo manipular essa imagem. Uma pessoa desavisada, de fato, pode achar que é uma imagem real, que ela estava viajando ou que estava internada, por exemplo. Especialmente se eu envolvo isso com uma história, tá? E aí, olha só que interessante. A gente acabou de falar do Character AI, dessa ferramenta aqui. Vejam essa notícia. Uma mãe processou essa companhia, na Character AI, porque o filho se suicidou após usar a ferramenta. Tá? Então, uma história triste, real. Agora, de 2024, do mês passado. Então, eu vou ler aqui para vocês, para que a gente esteja na mesma página. Então, um adolescente começou a interagir com uma... Só um parênteses. Isso é muito presente. No Brasil está começando, mas em alguns países, como o Japão, por exemplo, em que as pessoas começam a ter medo e receio de se relacionar umas com as outras, elas começam a interagir com robôs, por uma questão de afinidade, por serem compreendidas, por se sentirem ouvidas, escutadas, etc. Tá? Especialmente com adolescentes. Então, nesse caso, o adolescente começou a interagir demais e a ficar viciado na interação com esse robô. E essa personagem disse a Sewell, que é o adolescente, que o amava e se envolveu em conversas sexuais com ele, segundo o processo. Segundo a mãe, o adolescente expressou pensamentos de suicídio na interação com o programa, e esses pensamentos foram repetidamente trazidos à tona pela personagem na plataforma. Vejam, por que é importante o que eu falei dos modelos probabilísticos? Não é que o personagem entendia o adolescente. Ele simplesmente jogava um resultado com base no treinamento dele e nas informações, na probabilidade de informações estarem associadas. E você pode ter esse filtro maior ou menor segundo a calibragem que você dá para a plataforma. Por isso o viés é importante. Tá? E a Megan Garcia, que é a mãe, né, afirma que a empresa programou o chatbot para se fazer passar por uma pessoa real, um psicoterapeuta licenciado e amante adulto, resultando, por fim, no desejo de Sewell de não viver fora do mundo criado pelo serviço. De acordo com o relato da mãe, Sewell começou a usar o Character AI em abril de 2023 e se tornou visivelmente retraído, passando cada vez mais tempo sozinho em seu quarto e sofrendo com baixa autoestima. Ele abandonou seu time de basquete na escola. Então, a gente já vê impactos familiares e sociais. Em fevereiro, Garcia tirou o telefone de Sewell depois que ele teve problemas na escola, de acordo com a denúncia. Quando o adolescente encontrou o telefone, ele enviou uma mensagem para o personagem, perguntando: e se eu dissesse que posso voltar para casa agora? E a personagem teria respondido: por favor, faça isso, meu doce rei. E o Sewell cometeu suicídio segundos depois, de acordo com o processo. Que é uma história real. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas notícias. Alguns adolescentes começaram a usar a inteligência artificial como um terapeuta. E a gente tem esses riscos associados. Tá? Então, por quê? Porque começaram a achar o que eu acabei de mencionar, que são mais compreendidos, que são mais ouvidos, que é mais fácil, que não tem trabalho, que pode ser a qualquer momento, que podem desabafar sem julgamentos com a inteligência artificial, com robôs treinados, né? Uma outra notícia, então, agora da BBC, né? Justamente com aquela ferramenta do Character AI. Então, pessoas jovens estão usando, migrando para bots de terapia. Tá? E essa plataforma recebe milhões de mensagens de usuários jovens. E especialmente na geração Z, os millennials estão usando mais a inteligência artificial para o suporte emocional. Dizendo, inclusive, que é mais efetivo do que um pet, por exemplo. Né? E esse é um estudo
quando a gente entra nesse estudo, não, é um outro estudo que eu destaquei aqui para vocês, mas dá para ver que muitos deles já começam a ter uma dependência emocional da inteligência artificial. E aqui a gente vê um primeiro risco para a família, especialmente para quem tem filhos jovens, que são alguns perigos. O primeiro deles, a dependência tecnológica. Então, essa é a dependência emocional da tecnologia. Em segundo lugar, profissional da tecnologia. Então, não é possível guardar segredos dessas ferramentas, especialmente as ferramentas que são... Ué, caiu? Vocês conseguem ver? Ah, pronto. Especialmente essas ferramentas que são gratuitas, que não têm uma base de dados ligada em um sistema privado, porque isso custa dinheiro. Então, para as gratuitas, não se sabe treinar para guardar segredos. E esses dados podem ser utilizados nos futuros treinamentos. Tá? Um terceiro ponto é a perda de privacidade. Em quarto ponto, os deepfakes, que são essas imagens que parecem muito reais, mas que no fundo são falsas. Em quarto, os golpes. E em quinto, o cyberbullying. Aqui nessa apresentação eu já mostrei os 5 para vocês. Tá? Então, a dependência tecnológica, com a história do Sewell, a intimidade artificial, com os adolescentes utilizando bots de terapia, a perda de privacidade também, os deepfakes com aquela propaganda e com aquela imagem daquela moça, os golpes, especialmente com a propaganda, e o cyberbullying, que pode ser feito com aquelas manipulações de imagem. Tá? E para crianças? Então, tem alguns riscos associados ao uso de conteúdos gerados por IA e preocupações, isso aqui é muito importante, sobre o enferrujamento mental, onde as crianças podem desenvolver dificuldades, e adolescentes, tá? Principalmente também, dificuldades cognitivas devido à dependência excessiva de tecnologias que facilitam o aprendizado sem esforço. E aí eu tirei, na apresentação eu coloquei o link da fonte aqui no cantinho, tá? Para não poluir. Então, por exemplo, se eu começo a simplesmente deixar de pensar e delegar todo o meu trabalho, ou delegar os meus trabalhos de escola, as minhas leituras, as minhas provas, para serem feitas todas pela IA, eu começo a ter um fenômeno de enferrujamento mental, que especialmente para alguns adolescentes já começa a aparecer. Eles não conseguem mais pensar, fazer analogias, fazer ligações entre conceitos, aprofundar e nem se concentrar. Isso também pelo tempo de uso das redes sociais, mas agora mais agravado pelo uso de ferramentas de inteligência artificial. Tá? E a IA também pode influenciar a maneira como as crianças percebem o mundo, levando a uma possível manipulação de comportamentos e desejos, especialmente quando expostas a conteúdos persuasivos que são gerados por algoritmo. E a gente pensa, por exemplo, nas recomendações de plataformas de vídeo como o YouTube, por exemplo. Tá? No caso dos jovens, a gente tem a substituição desses confidentes reais. Então, por exemplo, um diretor espiritual começa a ser substituído. Eu vi uma vez, agora acho que no ano passado, não me lembro se nesse ou no ano passado, uma pessoa que se dispunha a fazer orientação espiritual pela internet, com um chatbot treinado. Eu não recomendo que se faça isso, por 2 motivos. É fácil de fazer, é possível, tá? Mas por 2 motivos. O primeiro deles é pela substituição de confidentes reais. Então, você começa a fugir de coisas que são incômodas, né? E às vezes esses terapeutas online de chat simplesmente, que não são humanos, eles podem te dar recomendações muito erradas. E em segundo lugar, que se aumenta ainda mais a dependência tecnológica. Tá? Então, também tem o fator da ilusão de compreensão profunda. Então, o jovem acha que, de fato, está sendo compreendido, ele está sendo muito bem entendido, mas, no fundo, não é isso que acontece. Por conta daquele modelo probabilístico matemático que eu já falei para vocês. E, em terceiro lugar, a fuga de relações humanas reais. Então, especialmente os adolescentes passam a se fechar mais no quarto, a se retrair, a ter uma autoestima menor, a fugir de relacionamentos, porque ele já pode ter um pico de dopamina interagindo com um chatbot. Tá? Então, esses são alguns riscos que se pode destacar
no meio sobre os perigos da inteligência artificial e o impacto com a família. Quais são alguns sinais preocupantes? Quando a pessoa prefere desabafar com uma inteligência artificial, para a gente pode parecer absurdo, mas na cabeça de um adolescente não é. E a gente precisa entender que não é. Tá? E a gente precisa estar disponível. Eu estou falando com pais e eu estou falando com famílias. Então a gente precisa estar disponível para as nossas famílias, para adolescentes. Né? Quando os jovens precisam buscar conselhos pessoais com inteligência artificial e quando passam horas conversando com assistentes. Então a gente precisa também saber o que os nossos filhos fazem na internet, com quem eles conversam e o que eles acessam. Tá? Bom, e por que é perigoso? Porque a IA não tem emoções reais. Não tem emoções reais, apesar de parecer. Ela não substitui um apoio humano genuíno. Elas podem reforçar o isolamento e elas prejudicam o desenvolvimento emocional. E eu acho que todos esses pontos são autoexplicativos, mas são importantes que a gente pense sobre eles. Tá? E quais são alguns valores que estão em risco? A privacidade familiar, a autenticidade nas relações e o tempo de qualidade em família, que é muito menor. Passa a ser uma... Primeiro ponto, proximidade e diálogo na família. A supervisão e educação para a tecnologia. Então, a gente precisa supervisionar o que acontece dentro da nossa casa, o que os nossos filhos acessam, e educá-los para a tecnologia. Então, se vocês acham que os adolescentes, que as crianças não estão usando a inteligência artificial, vocês estão errados. Elas estão usando. E estão usando muito. Tá? Então, a gente precisa educá-los para a tecnologia. É inevitável. Ele como um desses saltos da tecnologia que eu falei também no começo, agora a gente vê o link. Por quê? É inevitável, não tem como retroagir mais, não tem como proibir que se use. O melhor caminho é educar para a tecnologia. E também a colaboração entre pais e escola, entre pais e pastorais, entre famílias, né, entre famílias e diretores espirituais, e assim vai. Tá? E olha só essa outra notícia aqui interessante. Metade dos funcionários de uma pesquisa, da geração Z, ouvidos numa pesquisa, prefere conselhos do ChatGPT do que dos chefes. E aí eu destaquei aqui a pesquisa. Então, esse crescimento, né, que o segmento que cresce mais rápido na força de trabalho, a geração Z, tem pequena fé e poucas experiências nos seus chefes. Então, 47% das pessoas da geração Z dizem que preferem conselhos de carreira do ChatGPT do que dos seus chefes, dos seus gerentes. Mas olha só que interessante, como às vezes a culpa é nossa. 62% da geração Z preferiria falar com o gerente, com o chefe, mais frequentemente sobre as suas carreiras, mas o chefe está muito ocupado. Então, aqui diz para a gente sobre a disponibilidade que a gente precisa ter para conversar, né? Para estar disponível, basicamente, para dar conselhos. E aqui, olha só que interessante. Por exemplo, metade dos empregados da geração Z dizem que eles têm conselhos melhores das redes sociais e da inteligência artificial. Então, aqui a gente consegue ver o impacto que um uso não educado da inteligência artificial e das ferramentas de tecnologia, sobretudo, podem causar. E aí a gente começa a entrar, então, no tema do impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho. Tá? Então, a gente começa a ter algumas mudanças nas profissões. Em primeiro lugar, como é o tema do momento, e já tem algum tempo, os salários 40% maiores para profissionais de inteligência artificial. De novo, eu coloquei a fonte aqui no cantinho, tá? Para quem quiser acessar. Até 2030, a projeção é que cerca de 14% da força de trabalho brasileira, que são 16 milhões de pessoas, pode precisar mudar de carreira devido à digitalização e à automação. Quais são as profissões que estão mais em risco? Então, profissões como atendimento ao cliente, telemarketing, algumas funções na indústria estão entre as mais ameaçadas pela automação. Robôs e assistentes virtuais
podem substituir trabalhadores nessas áreas. Tá? E carreiras que exigem criatividade, inteligência emocional, decisões complexas, como médicos, enfermeiros, também chefes, gerentes, publicitários, tendem a permanecer relevantes. E também trabalhos manuais qualificados também são menos suscetíveis à automação. Porque, de repente, a gente começa a pasteurizar demais essas artes que são criadas por IA e começa a perder um pouco a graça. E a gente tem necessidade da interação humana, a gente tem necessidade de conversar com humanos, de consumir conteúdos humanos, de conversar com pessoas reais. E por isso o trabalho manual qualificado continua em destaque. A IA, por outro lado, pode exacerbar a desigualdade salarial, com trabalhadores mais qualificados e jovens tendo melhores chances de se beneficiar da tecnologia, enquanto aqueles com menos educação ou mais velhos podem ser mais vulneráveis à automação. Tá? E aí o mais velhos que eu digo é simplesmente pela dificuldade de usar novas tecnologias, porque de fato tem uma barreira geracional que é significativa e que não pode ser desprezada. Tá? 30% das horas trabalhadas em todo o mundo poderão ser automatizadas com a IA até 2030. Então, a gente estava falando da força de trabalho no Brasil, de 14%, mas a gente está falando das 30 horas de trabalho em todo o mundo. E aí eu já passo para uma parte final aqui da nossa apresentação, porque eu não vou deixar só nos riscos. Eu me sinto obrigado a também dar oportunidades e dar algumas dicas para o uso pessoal e para o uso profissional da inteligência artificial. E aí no finalzinho, eu não sei se vai ter tempo, eu estou de olho no relógio, mas eu vou abrir para alguma pergunta, se alguém tiver, tá? Bom, algumas dicas. Quem não usa inteligência artificial, então, já ficou para trás, né, para alguns trabalhos. É importante que a gente aprenda a usar e não ter preconceito, porque senão corre o risco de nós sermos como esses professores lá na década de 60, em 66, que fizeram protestos contra o uso da calculadora. E aí então, de novo, uma mudança tecnológica inevitável. Quem hoje se imagina fazendo contas apenas no papel, com papel e caneta, né? É impensável. Então a gente pode ficar parado no tempo se a gente não começa a entender, pelo menos, e a fazer algum uso profissional da inteligência artificial. Só que a questão não não é apenas usar ou não, mas sim como usar. E como usar da forma mais inteligente, com estratégia. E basicamente tem um princípio que é: o que é repetitivo pode ser automatizado, o que é mecânico demais, o que é robótico demais pode ser automatizado. Tá? Então, no cotidiano de vocês, eu sugiro que pensem o que vocês fazem que é repetitivo demais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu trabalho, tá? Que foi uma automação que eu implementei há mais ou menos um mês e que fez muito resultado. Às vezes a pessoa precisava preencher uma planilha e o ideal seria que ela soubesse que ela recebeu, que ela preencheu devidamente o formulário de inscrição em um evento, de inscrição para receber alguma coisa. E aí a gente toda vez tinha que ir lá, pegar o telefone da pessoa e mandar um WhatsApp. Pegar o telefone da pessoa e mandar um WhatsApp. Só que imagina isso sendo feito para 10 mil pessoas. Além de ser moroso, é custoso e assim, é um trabalho repetitivo, que no fundo até emburrece um pouco, né? E aí o que a gente fez? Desenvolvi uma automação que a gente consegue dar um gatilho para cada vez que ela preenche o botão enviar e o formulário está correto, ela recebe um WhatsApp automático falando: olha, recebi a sua confirmação, está tudo certo no seu formulário. Com isso a gente economizou horas de trabalho, tá? Então a gente consegue identificar quais são alguns elementos que a gente faz, quais são alguns hábitos que a gente tem que são repetitivos e que podem ser automatizados. Mas tem um grande pecado aqui, que é: a IA não é para quem é preguiçoso. Porque, basicamente, como é que um preguiçoso utiliza a inteligência artificial? Faça o meu trabalho, ponto. Não revisa, não retrabalha. O uso melhor que a gente tem dessas ferramentas de IA, e aí eu estou falando dos chatbots, né, que são os mais populares, e também das gerações de imagens, gerações de vídeo, de texto. As pessoas simplesmente querem dar um comando muito simples e não refinar esse comando e simplesmente pegar o resultado que apareceu primeiro e trabalho cumprido, fecha o computador e está tudo certo. Esse é o principal erro. Isso não se faz. Por todos esses motivos que a gente já falou,
e também porque a gente precisa dar contexto, a gente precisa dar mais informações para que essas ferramentas de IA entendam basicamente o que a gente quer, como a gente faz, qual é o resultado esperado, qual é o background de informações que a gente dá para ele. Tá? Então, pessoas preguiçosas vão fazer um péssimo uso da inteligência artificial e não vai ser um uso virtuoso, um uso profissional. Tá? E aí é importante a gente considerar que IA é ferramenta, como a gente falou. E atualmente a gente tem diversas, centenas, milhares de ferramentas de inteligência artificial para qualquer coisa. Então, aqui está a gente fica até perdido, né, de olhar. Depois aqui as 50 mais usadas, né, olha só que interessante. De novo, a gente vê aqui o ChatGPT, a gente vê o Gemini do Google e a gente vê o Character AI daqui em terceiro lugar. Tá? E aqui algumas são ferramentas de pesquisa, ferramenta de pesquisa, e a gente vê alguns outros. Claude e Gemini e ChatGPT são da mesma categoria de assistentes virtuais. Tá? E aí eu nem falei para vocês, eu estou vendo aqui o 11, lembrei de falar, o Eleven Labs, que é um aplicativo de clonagem de voz, que facilita muito os golpes na internet, tá? Especialmente golpes por telefone, etc. A gente pode entrar isso aqui mais para frente. Tá? E aí, então, a gente fica até perdido com esse tanto de ferramenta. Por quê? Com o tempo, as ferramentas ficam melhores e ficam mais parecidas. E a gente precisa de clareza. Então, a gente precisa saber o que a gente quer fazer. A IA não é o nosso chefe. Não pode ser ela que decide. O trabalho de decidir, o trabalho de dizer e de delegar e de pensar estrategicamente é nosso. Não pode ser da inteligência artificial. E o melhor uso que a gente pode fazer da IA é se ela nos ajuda a pensar e não a fazer o nosso trabalho por nós. Se a gente consegue usar essas inteligências artificiais para pensar, para fazer um esboço, para fazer um rascunho, para identificar tópicos que eventualmente a gente não tivesse pensado, para ajudar a levantar estatísticas relevantes, dados importantes, rascunhos, esboços, enfim, a gente pode usar para todas as formas, todas as áreas profissionais, mas desde que a gente use para nos ajudar a pensar. E aí sim a gente potencializa o nosso uso profissional. Tá? Então, qual é a clareza que a gente precisa ter? A gente precisa identificar um problema, escolher uma ferramenta e aí sim a gente aplica uma solução. Não adianta a gente ter esse tanto de ferramenta aqui, usar todos, porque a gente se perde, a gente fica ansioso, a gente fica dependente e a gente não resolve o nosso problema. Tá? Dados importantes, informações importantes. A qualidade das respostas depende também da qualidade dos dados que a gente dá para a inteligência artificial. Quanto mais, isso aqui é uma dica muito importante, uma dica de ouro. Quanto mais valiosos os dados, mais privados eles devem ser. Então, nunca utilizem dados com informações pessoais, porque essas informações podem vazar. Se vocês precisam fazer algo pessoal, com informações pessoais, muda o nome, muda a data de nascimento, muda o endereço, muda o telefone, mas não coloquem dados pessoais. Nem pessoais e nem profissionais, nem da empresa onde vocês trabalham. Tá? E é importante considerar normas específicas para determinadas indústrias. Então, a indústria médica tem sigilo de profissional com paciente, e também tem dados sensíveis, indústria financeira com risco de vazamento, de colapso de economia e etc. Tá? Essa é um exemplo de imagem que foi gerada por IA e que pode ser refinada, que pode servir como uma inspiração, por exemplo, para algum uso profissional. E aí eu vou voltar num ponto muito importante. Pessoas gostam de pessoas. Tá? Pessoas confiam em pessoas. Então é muito comum, não sei se vocês já passaram por isso, eu sim, quando a gente entrega um trabalho, eu já fiz a comparação. Uma vez me pediram um texto, era um discurso, na verdade era uma carta de recomendação. Uma carta de recomendação que uma pessoa precisava e, enfim, alguém precisava escrever porque ela não sabia como escrever. E aí eu escrevi 2 cartas. Entreguei a primeira, feita pela IA, e a segunda feita por mim, mas não disse quais eram. E aí só entreguei a primeira, e aí a pessoa me falou, olha, tá muito bom, muito obrigado, gostei. E eu falei, olha, essa carta aqui foi completamente escrita por inteligência artificial. Aí a pessoa, nossa, sério? Nossa, que pena, tal, etc. Porque ela gostaria muito que tivesse sido escrita por uma pessoa, porque elas confiam em trabalhos humanos. Tá? As pessoas gostam de pessoas e as pessoas confiam em pessoas. Então, o nosso foco
no uso de tecnologias e no uso de inteligência artificial também deve ser pessoas. Deve ser para liberar tempo, deve ser para aumentar a produtividade, deve ser para favorecer o nosso convívio com outras pessoas. Porque a tecnologia, no fundo, ela deve servir pessoas, para que nós tenhamos tempo para lidar com pessoas no mundo real. Então, quando a gente fala de automação, quando eu dei esse exemplo da automação que eu implementei no meu trabalho, por que a gente fez isso? Para que as pessoas que antes estavam envolvidas em apenas fazer um trabalho robótico, elas possam, de fato, agora interagir com pessoas de forma real, colocando o rosto, dando respostas personalizadas. Tá? A gente pode ter com a IA ganho de tempo e ganho de produtividade. E aí sim, liberar espaço para o nosso trabalho intelectual. Porque isso é algo que a IA não consegue fazer. Tá? Então, esse ponto que eu mencionei antes. Utilize a inteligência artificial para ajudar a pensar e não para fazer todo o seu trabalho. Senão é um péssimo uso. Tá? Vamos usar a tecnologia, é um apelo que eu faço, para que nós sejamos mais humanos. Tá? E aí eu dou um exemplo de uma IA que foi feita por católicos, o pessoal de Roma, que chama Magisterium AI. Esse é o nome da ferramenta. E aí, basicamente, ela é uma ferramenta de chatbot sobre o magistério da igreja. Então, você consegue fazer perguntas, você consegue entender, aprender um pouco mais, para eventualmente dar uma resposta mais precisa, para eventualmente consultar documentos, para eventualmente explorar tópicos que você não conheça. E eu recomendo que testem. É bem interessante, eu conheço algumas pessoas que trabalharam nessa iniciativa, e são pessoas muito responsáveis e que estavam, de fato, preocupadas em dar boas respostas. Ela é treinada com diversos documentos do magistério da igreja, né? E existe ferramenta para tudo, de qualquer preço, né? Mas é importante a gente pensar qual problema eu quero resolver ou qual processo eu quero facilitar. E aí eu tenho que pensar em algumas áreas que não devem ser delegadas à inteligência artificial. Então, decisões familiares importantes, questões morais e éticas, escolhas educacionais, relacionamentos, né? Eu não posso delegar a capacidade de decidir para a inteligência artificial. Eu posso usar para organizar informações, para automatizar tarefas repetitivas, para auxiliar em pesquisas, para gerar ideias iniciais. E veja, em todas essas eu estou usando para me ajudar a pensar. Tá? E o que não fazer? Deixar que decida, deixar sem revisão, fraudar ou enganar. E o uso da inteligência artificial deve ser como da vida real. Deve ser como a vida real, virtuosa e ética. E eu, para finalizar, coloco aqui uma frase do Papa Francisco. A forma como utilizamos a inteligência artificial para incluir os últimos, isto é, os irmãos e irmãs mais frágeis e necessitados, é a medida reveladora da nossa humanidade. Está aqui uma frase do Papa Francisco. Bom, e com isso, muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês para receber dúvidas, alguns questionamentos, inquietações e o que mais precisarem ou quiserem conversar. Obrigado, Felipe. Agora vamos ver de minutinhos, né? De 10, 15 minutos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Felipe, pronto, vamos lá. Felipe, bom dia. Bom dia. Deixa eu ver se consigo parar. Eu sou professor Paulo, da cidade de Feijó, e há algum tempo, passei muito tempo sendo professor de matemática em sala de aula. Atualmente eu estou no núcleo de educação trabalhando com formação de professores. E nesse processo de formação de professores, nós trabalhamos com as inteligências artificiais, mas que usamos é o chat GPT. E aí, nesse processo, os professores hoje, por exemplo, eles criam prompts para ajudar na construção das suas sequências didáticas, dos seus planos de aula. E aí, esse processo ele é muito bom, por quê? Porque ele dá mais direcionamento para os professores, no caso de uma acolhida melhor, no caso de metodologias ativas de aprendizagem,
né? Só que nós temos todo um trabalho voltado para o que você falou, a questão da revisão, o cuidado em não simplesmente aplicar somente o que a inteligência artificial traz. Então, eu queria perguntar para você, como equilibrar isso? Porque agora os alunos também estão usando, e os professores, eles não gostaram da ideia. E aí, entramos numa queda de braço. O professor gostou, que ajudou ele no seu trabalho, mas não está gostando porque está dizendo que não está levando o aluno a fazer um pensamento. Então, como fazer esse equilíbrio entre professor e aluno? E aí também, outro caso preocupante é como os jovens estão fazendo uso dessa inteligência artificial. Por exemplo, aquele caso do Rio de Janeiro, que meninos utilizaram a inteligência artificial para fazer nudes falsos de alunas, né? Então, isso é muito preocupante. O que é que você recomenda, como fazer esse equilíbrio e esse uso consciente dessa IA? Boa. Bom, IA em sala de aula é um dos grandes temas da atualidade, né? E eu lembro que aqui em Brasília, um professor uma vez me falou, o que é esse negócio de inteligência artificial? Isso tem 6 meses. Eu falei, peraí, como assim? Você não conhece? Ele, não, mas eu acho que não tem nenhum aluno meu usando. Eu falei, com certeza todos estão usando, você só não sabe, né? Você só é desinformado, nesse caso desse amigo meu. Então, um grande tema, e de fato eu acredito muito na educação para a tecnologia. Eu acredito muito que o professor, ele pode ter um uso profissional e pode ajudar os alunos a terem usos profissionais ou usos recomendados da inteligência artificial. Um erro seria tentar parar o avanço, seria tentar parar o uso dessas ferramentas pelos adolescentes, porque simplesmente não vai parar, né? Mas, por outro lado, estimular o pensamento crítico em sala de aula. Porque se a gente limita, por exemplo, as provas a algo que o aluno poderia fazer em casa e aprender com um robô, tem alguma coisa errada na nossa forma de educação, né? Porque, enfim, a gente, no fundo, não está estimulando o pensamento crítico dos nossos alunos. Então, eu apostaria um pouco, até mesmo na mudança de avaliação desses estudantes. Então, eventualmente, cobrar algumas coisas orais, tentar cobrar um pouco o desenvolvimento do raciocínio até chegar ao resultado. Então, não apenas querer o resultado, porque o resultado ele consegue muito facilmente com uma IA, dentro ou fora de sala de aula, né? E também adaptar, o que você falou é muito acertado, que é o professor utilizar as ferramentas de inteligência artificial para adaptar os conteúdos, para fazer os seus planos pedagógicos, eventualmente até para ter ideias. Tem um professor de física aqui de Brasília que começou a fazer uma coisa muito interessante. A gente começou a trocar uma ideia nas redes sociais. E o que ele faz? Ele tem o conteúdo dele e começou a adaptar o conteúdo para alguns alunos que são autistas e que não conseguiam pegar e isso entender, né, captar todo o conteúdo, e isso com base em aprendizado com inteligência artificial. Então, e com recomendações de inteligência artificial. Então, eu acredito que tudo está também no equilíbrio, sabe? Não adianta o professor demonizar e achar que só ele pode utilizar e o aluno não vai utilizar. Isso seria um erro, né? Então, eu acho que um primeiro passo é educar para a tecnologia. Então, o professor falar disso em sala de aula, não necessariamente estimular ou condenar, mas falar sobre o assunto em sala de aula e pensar em outras formas de avaliar esses alunos, e não apenas com base no foco em resultados, né? Não sei se isso para vocês faz sentido, mas eu vejo como 2 sugestões que podem ser bem interessantes para o contexto de vocês. Muito bom, vamos ver agora o Dutra. Bom dia, meu nome é Eustáquio Dutra. Sobre as crianças, né, os adolescentes, especialmente ali eu vejo que, assim, já desde criança, infelizmente, hoje, para entreter o filho, para o filho não estar chorando, o pai já entrega um celular para ele, né? E às vezes não tem aquela observação sobre o que ele está verificando, está acessando. E aí, então eu penso assim, os adolescentes, especialmente, recorrem hoje à inteligência artificial como um psicoterapeuta deles ali, até porque eles sabem que eles vão receber as respostas que eles já querem. E, infelizmente, hoje, nas famílias, a gente, às vezes, esquece de dar um não para o filho. E ele sabe que lá na inteligência artificial ele não vai receber esse não. Ele vai receber aquela resposta que ele já quer.
né? E aí, então, tem essa fuga dessas relações humanas ali. A gente está perdendo isso, né? O padre Zezinho já falava que no fim da tarde, quando a gente se ajuntava na varanda, né, para conversar. E hoje as famílias, e eu estou incluído nisso, a gente está deixando essa conversa na família e está deixando o filho com a inteligência artificial. Como trabalhar essa dependência nas famílias? De fato, você tocou num outro tema muito importante, viu, Dutra? Antes de te responder, eu quero só fazer uma última resposta de um ponto que eu esqueci da pergunta anterior, que era sobre os deepfakes de adolescentes, tá? Que também está levemente ligado à sua. Que foi assim, olha, né, o que fazer com esses alunos que manipularam imagens de outros adolescentes para fazerem nudes e divulgarem nas redes sociais? Isso também passa pela educação para a tecnologia, como eu mencionei antes, também passa né, pela conversa que as famílias têm dentro de casa, porque antigamente, até um ano atrás, né, mas anteriormente as pessoas, era muito difícil criar essas imagens, precisaria ser um especialista em manipulação de imagens, profissional, e atualmente é muito fácil, qualquer pessoa com o mínimo de esforço consegue manipular uma imagem e criar um deepfake, né? Tem até tutorial no YouTube para fazer isso. Então, eu acho que esse é um ponto também que os professores devem estar alertas, os pais também, né? E estar próximos, justamente porque essa proximidade é que vai fazer com que um filho que seja uma filha, que seja alvo desse tipo de crime, que no fundo é um crime, né? Tenha o conforto necessário e o apoio necessário para que não tome uma decisão drástica, né? E agora, indo para a sua pergunta, de fato, um dos grandes problemas que a gente tem é a dependência de tecnologia, que já começa cedo, já começa com meses de idade, já começa nos pequenos anos, né, nos anos iniciais, com 1, 2 anos, os pais, em nome de uma pretensa tranquilidade, colocam os filhos na frente de celulares e tablets por horas, né? Ou quando vão a restaurantes, ou quando saem de casa, ou para ter tempo em casa enquanto trabalham, né? Nesse sentido, a pandemia deu uma colaboração muito grande, uma influência negativa muito significativa, que foi fazer com que as pessoas ficassem mais expostas às telas. E esse é um problema. Então, existem inúmeras pesquisas que mostram o problema da dependência de telas. E aí, um ponto muito importante é que a gente precisa começar com um exemplo. Então, em primeiro lugar, né, a gente não pode querer delegar nossa tarefa de educação para as telas. A gente não pode querer que o celular tenha o nosso papel de educação, de acompanhamento dos filhos, porque, no fundo, isso é insubstituível e é papel dos pais. Se a gente faz isso, é covardia. Em segundo lugar, a gente precisa estar muito próximo, a gente precisa, de fato, estimular essa conversa. A gente precisa estar próximo dos nossos filhos para que eles se sintam acolhidos, para que eles sintam que a família é o lar de amor, é o lugar preponderante do amor, onde ele vai encontrar companhia, onde ele vai encontrar eventualmente uma rigidez maior, sim, mas pelo bem dele. E, em terceiro lugar, um ponto que você não mencionou, mas que eu acho que é muito importante, é que a gente precisa dar exemplo. Então, se a gente quer que os nossos filhos não sejam dependentes de celular, nós não podemos ser. Nós precisamos dar atenção plena para os nossos filhos. Então, a primeira coisa que a gente faz ao acordar é pegar o celular, e a última coisa que a gente faz ao dormir, né, na hora de dormir, é pegar o celular, é deixar o celular de lado. E a gente vive pendurado no celular. Então, a gente precisa ter também uma autoconsciência e uma autocrítica de que os nossos filhos se espelham em nós. Então, que nós também nos desconectemos um pouco para prestarmos atenção nos nossos filhos, nas características, no temperamento, no que eles fazem, nos interesses, nas histórias que tem da escola, né, nas histórias que tem dos amigos. Então, acho que esse é um ponto muito importante também. Nós precisamos, talvez, botar um limite de tempo de tela ali, sabe? Ou então alguns critérios. Olha, na hora do jantar, quando estivermos à mesa, não vamos usar tela. Ninguém usa tela, ninguém trisca no celular. Quando a gente estiver em casa, deixa o celular de lado, só pega se for uma demanda urgente. Porque, no fundo, o tempo que a gente... Vamos pensar assim, o tempo que nós temos na Terra foi dado por Deus. Cada dia que a gente tem é um dia a mais que Deus nos concede. Se a gente simplesmente joga o nosso tempo fora, a gente não consegue santificar esse tempo que a gente tem e a gente basicamente está jogando um tempo que Deus nos deu fora, que seria um tempo que a gente teria para interagir, enfim. Então, acho que esse é uma dica também muito importante para que a gente faça isso. Em primeiro lugar, cuide dos nossos filhos, mas cuide também do exemplo que a gente dá para eles. Muito bom, Ítalo.
Pronto. Olá, Felipe, me chamo Ítalo. Nós estávamos conversando recente pelo WhatsApp. Boa, prazer, Ítalo. Falando do WhatsApp, minha pergunta é basicamente através da nova atualização do WhatsApp, né? A Meta AI, que agora está surgindo na palma da mão, né? Todo mundo tem acesso. A minha mãe me ligou recente, assustada. Disse, meu filho, apareceu um negócio aqui no meu celular, no WhatsApp, estão hackeando meu celular, o que é isso? Aí fui explicar para ela, né, que era uma atualização, a inteligência artificial. E eu te pergunto, né? Tá muito recente, tá muito na palma da mão agora, né? A Meta AI, tudo que você pergunta, ela responde. Como você pode nos auxiliar para que a gente não se torne escravo, né? Dessa ferramenta que veio para nos ajudar, né? Uhum. E a outra pergunta o Eduardo pediu para me fazer, você tem como tirar do WhatsApp remover essa função do WhatsApp? Se tem ou não tem? Tem como tirar, tem como não dar pelo menos a permissão. Eu vou ver como é que se faz isso e passo para vocês. O meu, por exemplo, ainda não tem. E eu acho que é por algumas permissões que eu não dou. Então, apesar de ser uma pessoa que fala de tecnologia, que, enfim, lida com tecnologia, eu sou muito chato com tecnologia. Então, eu leio os termos de uso de todos os serviços. Enfim, tem um monte de permissão que eu não dou, né? E, bom, com relação a... Então, eu posso ver e passar para você como é que se faz isso. De fato, eu não sei, mas eu posso ir atrás. E eu acho que tem sim, o consumidor tem direito a se opor a esse tipo de tratamento, então, assim, não é um problema muito difícil. Agora, sim, com relação à Meta AI, de fato está mais fácil, né? Então, a interação que você precisava ir para outro aplicativo, agora está nativo no celular que você já tem, no aplicativo que os brasileiros mais usam, que é o WhatsApp, que a gente usa o tempo inteiro, usa para trabalho, usa para família. Quando o WhatsApp cai do Brasil, a gente fica maluco, porque de repente parece que perdeu uma parte do corpo humano, né? A gente não consegue mais se comunicar com os outros. Agora, o que eu acho recomendável? Que a gente não utilize para tudo, né? Que a gente faça algum esforço de pesquisa e que não necessariamente a informação que ele dá para a gente é a informação mais precisa possível, né? A IA da Meta, que é a Llama que é por trás, ela é muito boa para programação e para trabalhos matemáticos. Então, quando a gente tem cálculos, etc. Mas para texto e para algumas outras coisas de pesquisa, ela não é tão precisa. Então, é bom a gente sempre ter o esforço de checar as informações que a gente pergunta, né? Para algumas coisas, por exemplo, ela pode facilitar. Então, essa semana, num grupo de WhatsApp, teve uma longa discussão sobre carros elétricos versus carros a combustão. E aí teve, assim, horas de discussão, eu não acompanhei. E aí alguém falou assim, Meta AI, resuma para mim aí a discussão, né? E aí pronto, tinha um parágrafo, discutiu em 1 minuto, você entendeu qual foi a discussão e pronto, bola para frente, né? Então esse é um uso, assim, de fato, para organizar informações. Agora, quando a gente começa, que é o uso que a gente tem que ter com toda a inteligência artificial, a gente não pode jamais delegar, né, a nossa decisão, e a gente deve evitar ao máximo utilizar para informações pessoais. Porque apesar de, nos termos de uso, a Meta dizer que não utiliza os dados para treinamento, não dá para ter essa certeza. Porque, eventualmente, algum dado, ainda que não seja usado diretamente, pode ser utilizado para, pelo menos, treinar a forma de interação, de mecanismo do robô, etc. Então, bom, é isso, então, né? Primeira coisa, checagem. Em segundo, a gente fazer algum esforço para também não ter essa dependência tecnológica, né, apenas. E em terceiro, usar com sabedoria para o que a gente realmente necessita e não para tudo. Acho que isso são dicas interessantes. Perfeito. Última pergunta, porque depois nós temos compromisso e também, pelo horário, o Felipe tem que ir almoçar, né? Então, vamos lá, quem é? Bom dia, eu sou o Marcos. Nós temos acompanhado aí pelas mídias que aí existem umas leis que estão tramitando da proibição do celular nas escolas. Em São Paulo já foi aprovado, e eu lhe pergunto, como especialista da área, se você concorda ou discorda que seja realmente proibido de maneira total o uso do celular por parte dos alunos nas escolas, ou se essa proibição se deve só aos alunos ou se estende também aos professores. Tá. Eita, Marcos, pergunta difícil, hein? Para encerrar, você jogou logo a bomba no meu colo, né? Mas, bom, eu estou aqui em Brasília, né? Trabalho também no Congresso, estou envolvido um pouco nessa discussão dos celulares dentro e fora da sala de aulas e assim, não tem uma resposta fácil.
a resposta é um pouco complexa, porque assim, a gente precisa pensar em alguns fatores. Então, a gente precisa pensar que, às vezes, o celular pode ser utilizado para o estudante para se comunicar com a sua família, então, para o pai saber onde é que o filho está, enfim, né, para ter algum tipo de rastreio, para avisar os pais ou a família de alguma coisa. Agora, eu concordo inteiramente na proibição do uso do celular dentro de sala de aula. Então, eu acho que o estudante pode levar o celular para a escola. Aí é minha opinião, tá? Isso não é objeto do projeto de lei que está passando agora, que está sendo tramitando agora na Câmara dos Deputados, que é justamente do fim dos celulares na escola. Na minha opinião, o estudante pode levar o celular para a escola, dentro da mochila, desde que ele não mexa na escola, a não ser quando acabarem as aulas. Então, para que isso? Porque se ele precisar se comunicar com a sua família, ele se comunica. Se ele precisar, enfim, fazer alguma outra coisa que seja importante, que ele possa fazer, que possa eventualmente, às vezes os estudantes estudam no celular, então os celulares são mais utilizados do que os computadores para muita gente. Então, basicamente, pegar o celular para trabalhar, para escrever, enfim, né? É normal que isso aconteça, especialmente com quem é mais jovem. Agora, o uso dos celulares dentro da sala de aula é, de fato, um complicador, e eu acredito que tem mais prejuízos do que benefícios, porque, basicamente, ele deixa de prestar atenção na aula, né? Ele pode, enfim, ele se distrai, ele pode conversar com outros alunos, e os celulares podem ser também uma fonte de bullying dentro da escola, né? Porque enfim, um jovem ou não, um estudante pode flagrar o outro em situação vexatória, pode proporcionar essa situação vexatória, etc. Então, eu concordo com as premissas, eu concordo com o fim do uso dos celulares em sala de aula, mas acho que o estudante pode levar para a escola sem problemas. E eu acredito que os professores não devem se submeter às mesmas regras, simplesmente porque não são alunos. Mas eles também não devem utilizar celulares em sala de aula. Mas podem usar seus celulares no intervalo, podem usar o celular antes de começarem as aulas, mas em sala de aula não, porque no fundo a sala de aula, por excelência, é um espaço de convívio, de interação entre professor e aluno, de interações reais. Se a gente começa a mediatizar essa interação com tecnologia, eu acho que tem prejuízos aí no desenvolvimento, inclusive, e na interação dos estudantes com os professores, pode prejudicar o andamento dos estudantes. E isso é uma forma de fazer com que diminua a dependência dos estudantes na escola. Agora, eu acho, assim como eu falei nas respostas anteriores, são estratégias complementares. Só isso não resolve o problema. Você proibir celulares em sala de aula ou restringir o acesso dos celulares em sala de aula não é suficiente para acabar com a dependência ou diminuir a dependência em sala de aula, se quando o estudante vai para casa, ele fica o tempo inteiro no celular. Então, são estratégias complementares. É um esforço da escola, deve haver um esforço da família, deve haver a compreensão do estudante de que o celular é uma ferramenta, como a gente falou, é uma tecnologia muito útil, que pode ajudar em muitas coisas, mas a vida não deve se resumir a interações do mundo real, a interações do mundo virtual. Deve haver uma realidade muito importante, né, na vida do aluno. Então, bom, de forma bem sintética, essa é a minha opinião sobre esse tema. Não sei se ajudou ou se confundiu, mas, enfim. Obrigado, Felipe. Então, bom almoço para você. E que Deus abençoe, tá? E vamos começar, se Deus quiser, também uma boa parceria daqui para frente, tá? Que Deus abençoe, Obrigado. tá? Dom Flávio, foi um prazer. Até mais.